versículo 6. Só o versículo 6. Mateus, capítulo 7, apenas o versículo de número 6. Mateus 7, apenas o versículo de número 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos estragassem. Mais uma vez, não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos estragassem. Queridos, uma pessoa desatenta, uma pessoa desapercebida, se ler os primeiros 5 versículos de Mateus 7 e ler o 6º versículo, vai falar que Jesus está entrando em contradição. Que nos 5 primeiros ele fala: não julgueis, porque com a medida que medides, sereis medidos. A ideia de Jesus, que nós falamos as semanas passadas, foi bem clara. A ideia que Jesus está falando é que você não deve condenar ninguém. Você deve avaliar a pessoa e guardar para si. E agora Jesus entra num ponto que é muito mais de nos chamar a atenção, nos dar um alerta, do que puxar a nossa orelha. É muito mais uma conversa preventiva do que uma exortação. O que Jesus está fazendo nos primeiros 5 versículos é: não seja hipercrítico, não condene as pessoas. E no versículo 6 ele está falando: olha, exerça sua capacidade de discriminar as coisas. Porque Jesus está falando o seguinte: você tem que ter a capacidade de ver o que é bom e o que é ruim. E ele está falando diretamente do seu relacionamento com as pessoas. O que Jesus começa a descortinar diante dos nossos olhos é o risco que estamos correndo de estarmos investindo em situações e principalmente em pessoas de maneira equivocada. Nós temos que ter um espírito de discriminação, distinguir um indivíduo do outro, tratamento diferenciado das pessoas. É isso que Jesus está falando: olha, ninguém é igual a ninguém. Tem pessoas que querem mostrar uma imparcialidade, falam: eu trato todo mundo igual. Mentira, não tem como você tratar todo mundo igual, porque todos são diferentes. O pai que fala que trata os dois filhos da mesma maneira, um vai ficar extremamente chateado. Porque os filhos são diferentes. E aí Jesus está falando: olha, você tem que tratar indivíduo diferente de indivíduo. Você tem que discriminar o fulano A e o fulano B. Você tem que discriminar: ó, se fulano A eu trato assim, o B eu trato assado. Aí, queridos, quando fala coisas santas, as pérolas, Jesus está se referindo às verdades, às mensagens do reino. Aí Jesus está falando: olha, não jogue ao vento as verdades do reino. Não jogue ao vento a mensagem do reino. Tem que ser minucioso, tem que ser detalhista. Quando se fala de cães, aqui, não é esse cachorro que nós temos em casa, doméstico, tranquilo. Os cães, antigamente, na Palestina, eram carniceiros. Eram aqueles que ficavam na rua comendo qualquer coisa. Esses que eram os cães. Eram animais meio selvagens. Eram que ficavam na rua comendo, eles não eram criados dentro de casa. Os porcos, para os judeus, eram o símbolo de todo tipo de imundícia de alimentação. Todo tipo de imundícia eram os porcos. Então Jesus começa a mostrar: olha, há coisas valiosas, você tem que saber aplicar. Para você não dar coisas importantes para pessoas erradas. Jesus nunca tratou 2 pessoas da mesma maneira. Se você observar Jesus, ele tratou Nicodemos. Ele era chefe dos judeus, ele era um mestre do Sinédrio. Jesus foi hostil com Nicodemos? Não. Nicodemos foi procurar Jesus à noite, Jesus lhe deu toda a atenção. Mas aí, queridos, Jesus também tratou diferente a Natanael. Jesus tratou diferente a mulher samaritana. Jamais Jesus deu o mesmo tratamento a 2 pessoas diferentes. A essência da verdade sempre é a mesma, mas a forma de aplicar é diferente. E Jesus está nos chamando a atenção exatamente para isso. Eu tenho que saber tratar as pessoas. Outro caso interessante de Jesus, em termos de tratamento, em relação a Pilatos e Herodes. Pilatos era uma pessoa que desconhecia quem era Jesus.
Pilatos fez perguntas e Jesus respondeu. Respondeu com profundidade. Herodes fez perguntas, Jesus respondeu? Nenhuma. Eram dois líderes, eram dois governantes. O que Jesus estava nos ensinando? Olha, cuidado. Você tem que saber diferenciar o tratamento e a aplicação da verdade pessoa a pessoa. É isso que Jesus está nos ensinando inicialmente aqui. E aí, querido, nós vamos ver alguns significados, pelo menos 4 significados dessa palavra de Jesus. Não deis coisa santa aos cães e nem joguem pérolas aos porcos. Primeiro significado, queridos, significa reconhecer os tipos de pessoas diferentes, discriminar entre esse tipo e testemunhar conforme a pessoa. Então, queridos, é mais uma leva para a gente. Eu quero falar de Jesus, eu quero pregar o Evangelho, mas eu tenho que discriminar quem é a pessoa. Sabe por quê, queridos? Que muitas igrejas estão cheias de pessoas classe média, baixa ou classe baixa. Porque só se prega hoje em dia um evangelho de prosperidade. Quem é rico precisa de prosperidade do jeito que eles entendem? Não. Então as igrejas estão amarrotadas de pessoas porque elas não estão sendo minuciosas como pregar a verdade e de que maneira abordar a verdade. Eles estão falando, olha, desenvolva a sua capacidade de discriminação. Você tem que saber separar as pessoas. Você tem que saber identificar. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assada. É isso que acontece, queridos. Primeira verdade, primeiro princípio que Jesus quer nos ensinar. Reconhecer os tipos de pessoas diferentes. Nós temos que, às vezes, perceber que não é o coração da pessoa que é duro para ouvir o Evangelho. É a maneira que nós abordamos o Evangelho para aquela pessoa. Vamos dar um exemplo claro aqui. Um de nós já foi usuário de bebida alcoólica, ou droga, ou já foi no forró. Aí vai contar o testemunho para um religioso não cristão que nunca bebeu, nunca fumou, nunca fez nada. Esse testemunho vai surtir algum efeito nessa pessoa? Não. Então é isso que a gente tem que ver, queridos. Eu tenho que ter a sabedoria que vem de Deus e a capacidade de discernir o que eu vou falar e como eu vou falar para a pessoa. Eu tenho que ter. Eu tenho que mostrar para a pessoa que eu sei a situação dela. Eu tenho que ter isso. E um exemplo claro, queridos, é o vendedor, qualquer que seja a mercadoria dele. Ele vai oferecer a mesma mercadoria para mim e para você, mas de maneira diferente. O bom vendedor, ele consegue vender o mesmo produto para mim e para você, que temos necessidades diferentes. Mas o que ele fez? Ele abordou de uma maneira diferente. É isso, queridos. É isso que nós temos que começar a ter em mente. Segunda verdade que a gente aprende, que primeiro eu tenho que reconhecer os tipos de pessoas. Segundo, eu tenho que discernir e distinguir o que oferecer para as pessoas. Eu tenho que ver o que eu vou oferecer para as pessoas. É a verdade? Mas para que lado? De que lado eu vou mostrar a verdade para essa pessoa? É isso, queridos. Mas para eu saber isso, qual o grande problema nosso? Às vezes, eu não tenho um domínio completo da palavra. Aí, sabe o que acontece com o meu evangelho? Se torna uma pregação mecânica. Eu estou no meio de drogado, eu falo Jesus Cristo cura, liberta e salva. Eu vou no meio de pessoas ricas, eu falo Jesus Cristo cura, liberta e salva. Eu vou no meio de pessoas espíritas, eu falo a mesma coisa. Eu não tenho essa capacidade de aplicar a palavra conforme a necessidade do meu público. Aí fala, o coração dele é duro. Não é coração duro, não. Você falou uma coisa que ele não estava precisando de ouvir, ou de uma maneira que não alcançou. É isso, queridos. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus e falar, não. Fulano precisa ter essa palavra. Ciclano precisa ter essa outra palavra. Pode observar Jesus, queridos. A cada situação ele aplicava um conhecimento diferente. Para os apóstolos era um, para os discípulos era outro, para os fariseus era outro. Aí, querido, nós não temos como fugir do exemplo do apóstolo Paulo. Como que Paulo falava? Me fiz de judeu para ganhar os judeus. Me fiz de gentio, me fiz de sábio. E é isso que nós temos que viver, queridos.
Às vezes, as pessoas não nos ouvem porque o nosso testemunho está muito mecanizado. Está muito repetitivo. Não tem novidade bíblica nele. Às vezes a pessoa não está doente fisicamente e eu só chego para ela para contar um milagre físico. O que está faltando, queridos, é eu apresentar o Evangelho da maneira que a alma está precisando de ouvir. Certa feita, um pastor de uma igreja grande preparou um sermão. E naquele dia, uma igreja muito grande, uma moça entrou na igreja com um vidro de veneno para tomar. Ela disse: se Deus falar comigo, não vou beber. Entrou na igreja, sentou. E sabe sobre o que o pastor estava pregando? Se existe ou não vida em Marte e o que nós podemos fazer para evangelizar. Acabou o culto, a moça se suicidou. É isso que acontece, queridos. Tem pessoas desesperadas no mundo, mas eu não estou me preocupando em falar uma mensagem que alcance o coração da pessoa. Eu quero pregar a verdade. Só que a minha verdade está limitada em algumas coisas que eu conheço, porque eu não tenho domínio sobre a palavra. Não, o coração da pessoa está dura. A minha metodologia está ultrapassada e desatualizada com a situação da pessoa. É isso que Jesus está nos chamando a atenção. Primeiro, identifique a situação da pessoa. Veja quem é a pessoa. Veja, distingue. Você vai falar para um sobre Jesus de uma forma, vai falar para outro de outra forma. Depois que você distinguir quem é a pessoa, você vai distinguir de que maneira que você vai oferecer. Estamos numa região de Angra dos Reis, estamos numa região de pesca, queridos. É qualquer isca que pega qualquer peixe? Não, você é rico. Quem quer pegar muito peixe, o que vai fazer? Vai pegar um experiente e falar: qual isca que é boa para tal peixe? É essa isca. E aí, olha, você tem que cortar em filé, tem que fazer isso, isso, isso. Por que então, na hora de pregar o Evangelho, falamos de qualquer maneira? Não nos preocupamos em colocar de maneira certa a palavra de Deus. Outra coisa, queridos, que Jesus quer nos chamar a atenção, é como aplicar cada verdade da Bíblia em cada situação. E Jesus está falando: olha, são várias verdades. Queridos, eu já vi evangelismo, eu já ouvi falar e já vi pessoas evangelizando que quase virou briga de doutrina. Que pessoa queria falar sobre eleição, sobre predestinação, para uma pessoa que não era nem convertida. Começou a levantar doutrinas que nem ela não sabia. Começou a questionar pontos que ela não sabia responder. E aquela pessoa só precisava ouvir falar que os pecados dela seriam perdoados em Jesus Cristo. Eu já vi pessoas que começaram a aplicar aquele versículo: muitos são chamados, poucos são escolhidos. E ele não sabia explicar para a pessoa falou: então de repente eu não vou ser escolhido. Pronto, a alma que ia ganhar, perdeu. Então, queridos, eu tenho que saber aplicar isso. Mas é interessante, queridos, que isso que Jesus está falando não é só para o ímpio, não. Primeiro, eu tenho que definir pessoa por pessoa. Segundo, a verdade que eu vou abordar. Terceiro, como vou aplicar. Só que tem, queridos, que isso não é só para o ímpio, não. É dentro das igrejas também. Como assim? O que Paulo fala em Coríntios? Eu queria vos dar um alimento sólido, mas não pude. Só dei leite. Porque não estavam em condições. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, ele fala sobre as mais elevadas doutrinas. E, queridos, aí a gente tem que começar a se preocupar com o que, queridos? Será que eu, como cristão, já estou desejando altas doutrinas? Será que eu já estou amadurecido para novas doutrinas? Ou estou marcando passo sempre nas mesmas doutrinas? E quando eu estava preparando esse sermão, me preocupei, queridos, porque às vezes isso é uma realidade. Às vezes, queridos, o que acontece? Tem pessoas que não estão preocupadas com novas doutrinas bíblicas, doutrinas profundas. Essas doutrinas não fazem diferença. Não estou entendendo nada. Isso aí, queridos, vocês têm que se preocupar. Imagine na idade que você está, se até hoje você só pudesse tomar o leite materno, não teria alguma coisa errada no seu organismo? Teria. Então, querido, quanto tempo está na igreja? Tanto tempo. Mas até hoje o senhor está retido, o senhor está preso no beabá. Você não consegue
tomar um alimento mais sólido, você não consegue se alimentar de coisa mais substanciosa, você tem que se preocupar. Quando se fala de uma doutrina mais profunda, isso não te prende atenção, não te chama atenção, você tem que se preocupar. Opa, Senhor, eu não posso ficar naquele beabá do Evangelho. Eu não posso ficar sempre aquele crente que só sabe o básico. Jesus salva, cura e liberta. Não, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que conhecer mais de Ti. E aí, queridos, a gente constata que tem mistérios de Deus, tem doutrina de Deus profundas, que Deus ministra as pessoas que estão crescendo espiritualmente. Mas a gente se preocupar que quando se lê a Bíblia, ele vai além. Você já parou para estudar a Bíblia? Já parou para se aprofundar na Bíblia, você se debruçar na Bíblia e conhecer mais a Bíblia? Aí às vezes a gente vai se confrontar com alguns cristãos que têm dificuldade de apenas ler a Bíblia. Já tem essa dificuldade. Já tem essa problemática de não conseguir ler a Bíblia, tirar e estudar. Aí, queridos, que começa a ser preocupante. Deus quer falar muito mais dele para você. Deus quer revelar muito mais para você. Mas Ele não vai te dar alimento sólido se você às vezes engasta com leite materno. Deus não vai falar mais profundo se você não está interessado. E que nós temos que ter essa preocupação. Será que as coisas santas não estão limitadas a mim? Será o meu conhecimento, como está o meu conhecimento? Ou eu só sei alguns versículos bíblicos, algumas doutrinas? Eu tenho que me aprofundar. Eu tenho que conhecer mais. E, queridos, a preocupação tem que ser essa, querido. Estou crescendo em conhecimento profundo. Eu estou crescendo. Hoje eu sei muito mais do que sabia mês passado. Eu estou mais enraizado na palavra. Porque, queridos, o que é preocupante é que o vento que vem hoje continua nos abalando como abalava antes. E não é para nos abalar. Porque à medida que eu conheço a Deus, eu confio mais em Deus. Queridos, nós temos que preocupar. Será que as mais elevadas doutrinas estão fazendo parte do meu conhecimento? Será que eu estou penetrando naquelas conversas de Paulo aos Gálatas, aos Filipenses, aos Efésios? Aquela conversa de Paulo aos Coríntios? Será que eu estou entendendo a profundidade quando Paulo fala a Timóteo? Será que eu entendo esse mistério de Deus quando falou sobre o tabernáculo com Moisés? Será que eu entendo cada parte daquilo que nós temos que ter essa preocupação? Será que eu estou crescendo? Será que eu estou tendo alimento mais sólido diante de Deus? Há segredos e tesouros profundos dedicados aos filhos de Deus. Há segredos e tesouros mais profundos. Eu confesso, queridos, que eu tenho no meu coração a vontade, eu peço a Deus que Ele permita isso. De um dia eu ter condições de fazer um mestrado, fazer um doutorado. Eu quero mais de Deus. Eu tenho que conhecer mais de Deus. Eu tenho que me aprofundar. Eu tenho que entrar numa atmosfera que eu esqueça tudo e conheça. Não é nem para passar para alguém, não. Porque quanto mais eu conhecer de Deus, mais eu vou confiar em Deus. Eu não quero ouvir novas doutrinas bíblicas profundas e aquilo não fazer diferença para mim. Aquilo não chamar minha atenção. E aquilo que eles não me dê, aquele desejo, é culto doutrinário. Eu vou lá, eu quero aprender, eu quero fazer perguntas, eu quero aprender. Eu não posso sempre ter as mesmas dúvidas ou não ter evoluído em nada. Porque, queridos, com esse versículo de Mateus 7, versículo 6, Jesus está falando o seguinte: você tem que definir e determinar a quem você vai pregar. Que é isso, pastor? Você tem que discriminar. Por que é que você vai ficar jogando verdade santa ou evangelho para uma pessoa que não quer? Pastor, o que o senhor está falando? Paulo fez isso em Antioquia. Quem veio na escola dominical viu isso. O que aconteceu em Antioquia, da Pisídia? Eles não quiseram. O que Paulo fez? Bateu a poeira do pé e falou: não prego mais para vocês. E não pregou para eles. Aí ele foi aos judeus em Coríntios. Eles também fizeram oposição. Paulo falou: também não prego mais para vocês. E às vezes que estamos soltando essa coragem.
Preguei para você. Você não quer mais? Eu preguei da maneira certa, escolhi o texto certo, te abordei da maneira certa. Não vou ficar gastando meu tempo com você. É bíblico isso. Jesus deu essa orientação aos discípulos e aos apóstolos. E às vezes, queridos, o que Jesus quer nos ensinar é o seguinte. Aí perto de você, não sei, de repente tem, eu não estou sabendo. Tem algum anjo que guarda a sua Bíblia? Tem algum anjo aí? Só para guardar a sua Bíblia? Sim ou não? Não. Sabe o que Jesus está falando? Os guardiões. Olha que coisa complicada, Jesus. Sabe o que Jesus está falando? Os guardiões da palavra somos nós. Eu e você. A palavra de Deus é algo valioso, sim ou não? Amém. Você vai dar isso para qualquer um? Você vai dar para uma pessoa que não quer? Você vai dar para uma pessoa que está ironizando, ridicularizando, brincando com o nome de Jesus? Para que é que você vai ficar dando coisa santa aos cães? Para que é que você vai ficar pegando as pérolas e dando aos porcos? É isso que Jesus está falando. Jesus está falando o seguinte: olha, escolha a passagem certa, escolha a pessoa certa, e depois que você falou uma, falou duas, a pessoa entendeu, e ela não quis, bata poeira como testemunho contra aquela pessoa e fala: para você eu não prego mais. Que é isso, pastor? É bíblico, queridos. Puxe pela sua memória. Você gastou 2, 3, 4, 5, 10 horas pregando uma pessoa que não queria. E pessoas estavam sedentas e você não levou. Ah, porque eu gosto da pessoa. Deus não está preocupado com o seu sentimento com a pessoa. Deus quer que você seja o guardião da palavra. Isso é precioso. Eu vou dar a quem quer. Isso aqui é pérola. Não vou lançar aos porcos. Não vou lançar. Vou pregar. Entendeu? Entendeu? Meu querido, a palavra está semeada. Não, a pessoa está com fraqueza para erguer, então eu vou ajudar você a andar. Mas pregar esse evangelho, para você eu não prego mais. Apóstolo Paulo fez isso. Jesus fez isso quando ele foi expulso de uma cidade. Ele falou: vamos bater a poeira em testemunho contra essa cidade. Meu querido, está na hora de eu e você valorizarmos essa palavra. Às vezes, nós estamos oferecendo essa palavra, essa Bíblia, como se fosse uma mercadoria de camelô. Falamos de qualquer maneira, expomos de qualquer maneira, e as pessoas não valorizam como deveriam valorizar. E queridos, isso é entre nós. Não é só com o ímpio, não. Você está falando um assunto edificante. A pessoa não está se interessando e fala: meu querido, tá bom, Deus te abençoe. Uma vez uma pessoa falou: pastor, eu quero chamar o senhor para conversar com o meu pastor, para a gente discutir. Eu disse: discutir não comigo, não, meu. Você quer aprender? Vamos lá, sendo com você, vamos aprender junto. Debater Bíblia? Está falando da pessoa errada. Não tenho tempo para isso, não. Tenho tempo para aprender. Para debater, não. Queridos, grave isso. Eu sou o guardião do expositor da palavra. Uma coisa simples. Eu não sei. Vou dar um exemplo aqui, não sei qual que é o mais caro. Mas vamos simples. Aqui tem uns pais que têm crianças pequenas, alguns. Você teria coragem de comprar, vou lá, um tablet que custou 5 mil. Presbítero Pablo, você daria um tablet de 5 mil na mão da Yasmin, para ela? Jô, você daria um tablet de 5 mil na mão do Miguel? Evangelista Erivel, você daria um tablet de 5 mil na mão do Juan? Eu não daria na mão da Esther. É assim que nós temos que ver a palavra de Deus. É algo valioso. Não posso dar para qualquer um. Eu tenho que olhar para a pessoa e falar: bom, ela está precisando dessa palavra, preguei. Menosprezou a palavra, o que eu vou fazer? Querido, para você, eu não prego mais. Eu não prego mais, já preguei para você. Você entendeu a palavra? Entendeu a palavra? Para você eu não prego mais. Não, a pessoa está fraca, a pessoa quer, a pessoa tem que ser liberta. Vamos lá. E queridos, até a questão da libertação, vamos deixar claro. O que a Bíblia nos ensina sobre a libertação em relação aos demônios? Você orou, libertou. Se o demônio voltar e ver aquele corpo vazio, o que acontece? Volta com 7 e o estado daquela pessoa pior do que o de antes. Então, se você sair expulsando o demônio por aí e não colocar Jesus no lugar, você está trazendo maldição para a pessoa. A verdade é essa. Expulsão do demônio, traz Jesus. Você quer Jesus? Ah, não quero não. Então, meu filho, não vou nem orar por você. Porque a sua situação vai ficar pior. Queridos, olha essa palavra. Eu e você somos guardiões dessa palavra. Eu não posso dar pérolas aos porcos. Não posso dar coisas santas aos cães. Não vou condenar ninguém, mas eu vou discriminar. Eu vou ver o que cada um quer e como cada um quer.
e vou aplicar da maneira que aquela pessoa precisa ouvir. Não quer mais o Evangelho, eu vou bater meus pés como testemunho contra aquela pessoa. E isso que você fez, Deus vai anotar e vai falar, foi cumprido o papel. Vamos tornar nossos métodos de ensinar e de evangelizar mais eficientes. E nós vamos ver, queridos, que ganharemos almas e seremos mais edificados para a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Que Deus esteja nos abençoando grande e poderosamente.